acessibilidade, inclusão e eu acrescentei mais um nome, tá? Integração. E aí a gente vai chegar lá só no finalzinho, que eu trouxe alguns questionamentos para fazer com que vocês reflitam, com que vocês questionem, com que vocês pensem junto conosco, que estamos na universidade, mas também estamos na sala de aula, algumas coisas, algumas questões relativas à inclusão. Eu elaborei, eu vou pedir para me ajudar, César, para colocar o meu... Eu elaborei umas telas aqui, para a gente começar fazendo o retrocesso histórico em relação às políticas e à história de educação no Brasil. Porque se eu não conseguir fazer esse retrocesso histórico, eu não vou conseguir chegar naquilo que eu quero, que é chegar nas questões de inclusão. Na universidade, eu sou professora de currículo, teoria e prática, e sou professora de avaliação de aprendizagem educacional. E ao longo desses anos que eu estou na universidade, dos anos que eu venho estudando um pouco educação, a gente se depara com questões excludentes, não necessariamente da escola, mas da sociedade. Porque a escola é só uma das instituições da grande sociedade. Então, quando eu tenho uma sociedade excludente, eu vou ter necessariamente um espaço de educação e uma escola excludente também. Então, eu vou só abrir, tá? Um minutinho. Sem óculos, porque a professora já está cega, tá? Desculpa, professora de sala de aula, esquece de usar microfone, tá? Isso aqui é para artista. Professor é mais artista de circo do que artista de televisão, então a gente não sabe usar isso. A minha sala na faculdade, eu tenho alguns alunos que vieram comigo aqui, eu não consigo usar microfone. Então eu já tenho um timbre de voz alto que me ajuda, né? Tá transmitindo lá para fora também. Tá bom, tá, então não vou esquecer disso, tá bom? Prometo. Como eu falo com as mãos, sabe aquilo um pouco de italiano, de espanhol, que é bem próprio da mistura do brasileiro? Eu não sei dar aula sentada, então dou aula andando, falando e mexendo com as mãos. Então, o que eu fiz? Eu peguei a temática do congresso e tentei incluir nele as questões que eu acredito. Por que a educação é assim e não tem sido alterado ao longo da história? Então eu incluí aí na nossa discussão educação, ideologia e política, e fui buscar alguns autores que podem fundamentar as minhas reflexões, né? Peguei uma fala da professora Regina Leite Garcia, que é uma curriculista crítica, para dizer quem somos nós, quem eu sou também, além dela ser. Eu descendo dos colonizadores portugueses, espanhóis, né, exploradores. E embora eu não seja responsável por minha história anterior ao meu nascimento, ela existe e marca o meu presente. Então, é para a gente pensar que nós todos, independente de quem somos, temos marcas das nossas heranças culturais. E elas se manifestam a partir de representações sociais, seja na escola, seja na sociedade, seja na vida, seja no clube, seja no sindicato, seja no partido, seja onde for. Ai, garanto, vai passar. Bom,
no início da educação brasileira, lá na colonização, o século XVI, XVII, XVIII, ele é marcado pela chegada dos jesuítas aqui no Brasil, né? E aí, para eu entender de inclusão, para eu entender os conceitos de ideologia política, reprodução e resistência, eu preciso conhecer essa história, porque senão eu não vou entender. E aí fui buscar para vocês que quem chegou aqui, trouxe educação para nós, ou veio fazer uma educação, foram os jesuítas. Eles trouxeram a missão de cristianizar aqui os gentis, né? E trouxeram algumas fases. Tivemos 2 fases, que foi a catequese dos índios e os filhos dos colonos. Nesse momento, se inaugura no Brasil um binômio. O binômio que vai marcar os nossos dias até hoje. A gente chama de elitismo e exclusão. 1500, tá? Caminhando pela história com a Diana. Chega lá nos anos de 1700 o Marquês de Pombal. Ele, insatisfeito com os jesuítas, ele expulsa os jesuítas daqui, assume o controle da educação e vai fazer a educação que ele acredita, que são as aulas régias. Nessas aulas régias, ele vai dar educação para quem? Para o povo? Para a elite novamente. Então ele vai elitizar o ensino e vai colocar as aulas régias para quem podia pagar por elas. Essa também ainda mantendo o elitismo e a exclusão. Aí passa este período e a gente entra na escravidão e educação do século XIX, tá? 1800, vamos lá. Bom, nesse período, no século XIX, acontece no Brasil uma educação que vai novamente dar a quem tem mais e a quem não tem nada, certo? E aí a gente vai ver que no modelo da época tinham as artes liberais e as artes mecânicas, acredito que vocês já estudaram isso, mas só para a gente ver que a gente ainda vai ter a distinção da dominação que vai levar à condição de dominante. E aí, o que se oferece nessa época no Brasil? Os cursos de direito, para quem? Para quem já tinha uma educação, tá certo? E aí, que vai acontecer lá no Império, né? E a gente vai ver que essa educação vai ser dada só para quem já tinha o conhecimento anterior. Se a gente não tinha o conhecimento anterior, ou se a gente não tinha uma educação anterior, povo, continuamos sendo excluídos e vamos dar para quem já tinha um pouco mais para mandar, né? E a gente vai ver que vai se manter a reprodução do status quo, que vai ficar no Brasil aí durante muito tempo. Bom, a gente vai ver, como a gente ainda vê hoje, que as elites econômicas do nosso país vão governar o nosso país durante todo o Império e vão negar a possibilidade histórica da educação para o povo em geral. Porque se Dom João chega aqui em 1808 e abre uma faculdade de Direito e uma faculdade de Medicina e vai dar para o povo que chega de Portugal porque foge do Bonaparte lá e vem para cá fugido, vai dar educação para eles e não dá para nós, continuamos excluídos, certo? E aí é criado, além das faculdades, é criado lá no Rio de Janeiro o Colégio Pedro II, né? E aí é uma instituição emblemática, que ainda existe no Rio de Janeiro, mas vai dar o ensino médio, que a gente chama de ensino médio hoje, para as elites, porque se o povo não tinha educação, o povo não chegava lá. Quem ia chegar lá era quem era da classe dominante. Bom, vamos para a República, tá? Que vai marcar o nosso século XX. E a política vai ser condicionada por elementos socioeconômicos e por aspectos ideológicos. Eu já coloquei lá na frente um pouquinho, mas vou falar um pouquinho aqui, porque eu acho que é importante, que existe um autor chamado Louis Althusser, é um autor francês, que ele escreve, nos anos de 1970, um livro que se chama
a ideologia e os aparelhos ideológicos do Estado. A gente até vai chegar um pouquinho mais profundamente lá para frente, mas é para a gente já marcar aqui uma coisa muito importante. As instituições da sociedade civil são todas instituições ideológicas. São aparelhos por onde passa a ideologia. E a ideologia da classe dominante. E isso se sucede até hoje, mas ele marca um período da história crítica do currículo nos anos de 70, porque ele traz à tona algo que ninguém nunca havia discutido. E isso é muito importante que a gente saiba, porque esse povo que chega aqui, né, vai se consagrar pelo primado liberal de todos os cidadãos são iguais perante a lei. E aí nós estamos discutindo que a educação é para todos e que é necessária a inclusão. Será que a educação lá já era igual perante a lei para todos? É para a gente pensar, tá? Se hoje nós estamos em 2018 e estamos brigando por inclusão, né? Será que essa educação era e é igual para todos? O que eu fiz? Todos esses aspectos históricos são permeados por constituições federais, onde se marca a presença da classe dominante que define os padrões de educação que a gente tem ou que eles querem que a gente tenha, né? E prossegue, então, o ensino elitista, mnemônico e verbalista. Por que mnemônico? Porque tem que decorar, é memorização apenas. Não há a preocupação de discutir, de refletir, de aprender significativamente. Há a preocupação de memorizar aquilo que alguém